Olá a todos, mais uma vez aqui no canal Pitada Espírita, para a gente bater um papo sobre a doutrina, sobre o Evangelho, refletir juntos, né, sobre mensagens positivas que nos alcancem o coração, a mente, que possamos elevar em sintonia para a gente receber aí dos céus aquilo que nos é benéfico. Lembrando que a ideia do canal é a gente ter um bate-papo descontraído, conversa de corações amigos, fraternos. Eu convido a todos a se sentir numa grande mesa de café, a gente com pão, com café, batendo um papo aqui sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, de forma bem natural e bem leve. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, irmão de coração, Rodrigo Teixeira, que vem participar com a gente da Pitada Espírita dessa semana. É uma alegria muito grande, Rodrigo, estar com você, a gente poder conversar. A gente já bateu tanto papo, conversando bastante, foi sempre gostoso, que hoje a gente possa aqui também compartilhar esse sentimento tão bom que a gente tem quando conversa com esses outros corações que nos escutam. Muito obrigado, Rodrigo, por ter topado. Eu que agradeço, muito feliz em participar, muito mesmo, muito emocionado, obrigado. Legal. O Rodrigo, a gente estava falando mais cedo da questão de quando começou a quarentena, né, das dificuldades que a gente tinha no início, né, daquela insegurança, daquela coisa, um sentimento espiritual, né, um tanto quanto pesado. E isso é muito comum, né, em todos nós que estudamos na doutrina espírita, quando a gente fala das influências, né, espirituais que a gente recebe mediante as nossas sintonias e vibrações, né? Quando a gente se preocupa muito com algo, provavelmente a gente pode acabar recebendo influências de preocupações. Aquilo vai lá e se potencializa dentro dos nossos corações, né? Que é um dos grandes itens aqui da mediunidade, né? Que a gente tem muito comum na doutrina espírita. E quando a gente fala da mediunidade em si, Rodrigo, a gente comentou mais cedo também do Paulo de Tarso, né? Quando a gente olha a história dele, que narra lá no Paulo Estevão, até mesmo no Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, a gente vê claramente que o Paulo de Tarso ele era um baita médium, né? Porque ele começa a sua história ali virando para o cristianismo, né? Ele tinha o dom da oratória lá atrás no judaísmo ainda, ele falava bem, né? Ele tinha lá um magnetismo na fala, no olhar, que encantava e prendia os outros, era um autodidata, né? De uma série de frentes, era uma pessoa com bastante um temperamento bem forte. E aí, quando ele está lá no caminho de Damasco, em frente ao portão de Damasco, o Emmanuel nos narra no livro Paulo Estevão, e também está no Atos dos Apóstolos, que ele estava acompanhado de 2 outros soldados, né? E aí Jesus aparece para ele. Quando Jesus aparece para ele, que aquela luz lhe cega, os outros 2 soldados não vê nada, né? Então aqui fica claro que é uma manifestação mediúnica de clarividência de Paulo, né? Porque se Jesus tivesse se materializado, todo mundo viria, mas não, ele apareceu de forma clarividente para o Paulo de Tarso. Então ali quando a gente olha essa história já mostra de lá, poxa, tá aqui um item, né, que ele está manifestando aqui na sua mediunidade de clarividência. E aí Paulo começa todo o seu apostolado já dentro do cristianismo. E aí, quando ele começa a escrever as cartas, né, lá na frente, já em idade avançada, depois de ter passado o tempo no deserto, quando ele começa a escrever as cartas, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, né, ele começa com aquela frase que é muito bonita, que ele fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu tivesse domínio de todos os mistérios, de toda a fé, ainda que eu tivesse o domínio de todas as ciências, sem amor eu nada seria, né? Aí aqui Paulo traz um ensinamento para a gente muito importante. Ele apresenta para o mundo a mediunidade com Jesus, né? Que é o grande divisor de águas, né? Daquele quesito mediúnico. Que a gente estuda, né? A gente sabe que a mediunidade é um item, um caractere orgânico, né? Está presente no corpo físico daquele espírito que está encarnado. E ela existe desde sempre, dado que ela é orgânica, né? Então, lá no Egito Antigo tinha lá as pitonesas, as adivinhas, os profetas. No Velho Testamento mesmo tem os profetas, tem várias narrativas na Torá judaica e no Velho Testamento que falam que mãos apareciam para escrever, vozes de fogo saíam dos céus, todas manifestações
mediúnicas físicas, eram muito comum naquela prática, e Paulo veio mudar isso com muita sutileza, um exemplo, trazendo aqui talvez que seja o maior atributo do espiritismo para poder vencer nesse momento de transição da Terra, que é a mediunidade com Jesus, né? De nada adianta ter todas as faculdades apuradas se ela não for aplicada com amor, se o amor não vier na primeira parte. E aí, para a gente começar o nosso papo, Rodrigo, o quanto que isso, né, é importante quando a gente fala aqui de um corpo mediúnico, de um grupo mediúnico ou de um médium, e quanto a falta disso pode prejudicar, né, a nossa caminhada enquanto espírita. É muito fascinante, você ver essa história de Paulo, e aí falando em mediunidade, a gente volta para a história, e aí a gente vê que, por exemplo, a mediunidade você já via a mediunidade nos profetas e vinha. Só que a partir do momento que Paulo trouxe para nós, e principalmente Emmanuel nos trouxe toda essa história narrada do Paulo, você vê que Paulo precisou de um tempo de maturação, porque assim, não é você apenas ser um médium, não é apenas você ser um intermediário do além, você vem, que senão você seria só uma boca que fala, né? Você precisa sentir, você precisa modificar, e essa é a história de Paulo. Ele teve aquele período de maturação do espírito dele, do eu, da transformação interna, para depois começar a exercer a mediunidade com Jesus, né? Aplicar essa mediunidade para a vida. E é isso que o Espiritismo, para mim, né, me trouxe, me reviveu. Porque uma coisa é você saber, uma coisa é você ver, presenciar, trabalhar. Nós que somos médios, nós sabemos como é que funciona. Agora, o Espiritismo trouxe uma pitada de amor em tudo isso, revivendo o que Jesus disse, mas assim, olha, não basta você só ser médium, você tem que exercitar a mediunidade de sua vida. A mediunidade, você tem que utilizar a mediunidade para a sua vida. E é isso que o Emmanuel fala, né? A gente precisa modificar a nossa vida, porque não adianta você só ser médium dentro de um centro espírita, né? Exatamente. Chegar lá no centro espírita, eu sou médium, agora daqui eu tenho aí 2 horas de trabalho, e agora 2 horas de trabalho eu vou focar em Jesus e vou exercer minha mediunidade. Você tem que ser médium em casa, no trabalho, enfim, na tua vida. Você tem que demonstrar esse amor que Paulo falava. É bem verdade. Porque quando a gente olha o exemplo de Paulo mesmo, ele já tinha uma capacidade muito grande de amar, né? Um pouco diferente que talvez a maioria de nós, né? A gente ainda está numa ascensão de apurar esse sentimento verdadeiro do amor dentro da gente. Ainda assim, não nos é privado a faculdade mediúnica, né? Todos nós aqui hoje, né, pegar aqui na grande massa de médiums que tem a mediunidade descoberta por si próprio, consciente e estudada, formada, né, então a formação mediúnica, a maioria de nós médios talvez não tenha essa capacidade de amar que Paulo tinha. Mas aí eu acho que o Espiritismo ele contribuiu muito com isso, porque era uma coisa o Paulo lá 2000 anos atrás falar, né, que sem o amor todas as faculdades mediúnicas não adiantaria. Se não tivesse vindo o Espiritismo, talvez não teria trazido um conceito que é importante para a gente, que é a mediunidade a serviço, né, do bem, né? A mediunidade em serviço do próximo, seja encarnado ou desencarnado. Porque a mediunidade lá atrás, ela era feita a serviço de si próprio, né? Era o profeta, ele falava lá para se vangloriar, ele recebia, né? As pitonesas adivinhavam, tinham todos os luxos, o ouro, toda aquela questão que era só para interesse próprio, né? Ainda que nós ainda não conseguimos amar como Paulo amava, o fato da doutrina espírita ter trago para a humanidade a oportunidade de tarefar mediunicamente em favor do outro, encarnado ou desencarnado, é uma escola de exercício para o amor, né, dessa mediunidade com Jesus, né? Então, o médium, quando está na doutrina espírita e ele trabalha dentro dos conceitos, dentro dos ensinamentos que Allan Kardec trouxe no livro dos médiuns, orientado pela espiritualidade,
ele começa a ter a disciplina do trabalho para, através das suas faculdades mediúnicas, desenvolver cada vez mais a sua capacidade de amar, né? De compreender e de amar. E a gente vê isso nas tarefas, o quanto para os médiuns, seja ele qual for, um psicógrafo, um psicofônico, um médium de doação, um médium esclarecedor, seja qual for a sua faculdade mediúnica, o quanto nas tarefas de socorro ajuda o médium a perceber a necessidade do perdão, a necessidade da compreensão, a compaixão para o sofrimento alheio, a reflexão de como é na vida além túmulo, as dores que nos tomam pelos erros que cometemos aqui enquanto encarnados. Então, a tarefa mediúnica que a doutrina espírita nos traz, eu acho que é a grande estrada para a gente percorrer dentro dessa mediunidade com Jesus e um dia ter o amor acima de tudo, como Paulo tinha, né? O Kardec é fantástico, né? Quando ele coloca quando ele nos traz principalmente o livro dos médiuns, né? Ele traz para a gente uma seriedade que não existia antes, né? A humanidade tratava a mediunidade como um comércio, uma troca, né? Algo que é pessoal, né? Eu faço por orgulho, eu faço por troca em relação a valores, enfim. Quando Kardec traz essa outra forma, essa mediunidade séria, ele nos traz uma coisa muito importante, né? Ele nos trouxe a seriedade e a necessidade de a gente aprender, entender, enfim. E aprendendo, a mediunidade é uma forma de nos evangelizarmos, né? É uma forma de você modificar a tua vida. Até num trabalho mediúnico, quando você está dentro de um trabalho mediúnico, você aprende com a dor alheia, né? A dor daquele espírito você aprende. Você fica olhando lá, é uma experiência para a sua vida, né? Uma experiência que você passa ali, alheia, mas é aquela experiência que te serve para você mudar, às vezes, um ponto de vista, para mudar um sentimento. O próprio médium, ele se transforma sendo médium. Exato, Não, e isso é muito interessante mesmo, porque eu já tive essa reflexão várias vezes, Rodrigo. Algumas tarefas que eu presenciei, ou que eu dei a passividade, eu presenciei algum atendimento, quantas e quantas vezes, incontáveis, eu nem sei quantas vezes, que a gente se deparava com tanto sofrimento, né, do espírito desencarnado, e quando a gente percebia os motivos pelo qual aquele sofrimento era tão grande, eu olhava e falava assim, meu Deus, é coisa que eu faço aqui, né? É coisa que eu faço aqui encarnada, né? Então, essa é a escola, né? Por isso que a gente olha essa questão, a gente fala, meu Deus, olha a bondade de Deus de nos permitir, através do socorro, iluminar a nós próprios, né? Mas aí o médium tem que estar disposto a ver isso como lição para si próprio, né? Porque e aí entra essa questão um dos itens da mediunidade com Jesus, porque o médium, quando está tarefando pelo fato de somente exercer aquela faculdade mediúnica, ele tem os olhos fechados para o contexto e tem os olhos fechados para si próprio. O médium, quando ele está ali numa posição de humildade, que ele fala, estou aqui à disposição para que eu cresça e eu aprenda, podendo servir alguém, ele vê o quanto que sofrimentos do além-túmulo acontecem, que a gente ainda faz aqui as mesmas coisas. A gente atende um irmão que está lá desesperado, sofrendo por uma falta que não perdoou, e a gente está aqui hoje não perdoando, né? A gente, né, atende um irmão que está lá do outro lado sofrendo porque não tem mais a coisa material que ele tinha enquanto encarnado, e a gente está aqui hoje se apegando às coisas materiais, né? Então, a experiência do atendimento é, de fato, uma escola para os dois lados, né? Ajuda e é ajudado, desde que os dois lados estejam abertos a ser ajudados, né? Também não adianta se não tiver. É como se o plano espiritual escancarasse para nós, assim, abrisse um livro para nós, dizendo assim, olha, tá vendo o sofrimento do teu irmão? Muda o teu caminho, muda o teu rumo para você não sofrer também. Então você vai estar aqui no futuro, né, sendo atendido. Que muitas vezes eu estou lá numa reunião mediúnica, aí eu vejo, a pessoa começa a dar passividade, eu fico olhando assim a história, eu falo assim, meu Deus, de alguma forma ela se assimila a alguma coisa da minha vida. Impressionante. Eu preciso mudar. Exatamente. Eu preciso mudar.
Você já viu o filme do Divaldo Franco? Não, não vi ainda. Poxa, se tiver oportunidade, assista. Vou dar um spoiler aqui, mas não é nada que muda a história do filme. Mas tem uma parte lá que é muito interessante, que o Divaldo, novinho, assim, na primeira reunião mediúnica que ele foi, né? Ele senta lá no centro espírita, lá no interior da Bahia, pequenininho, e, e aí tem lá e aí o filme mostra né, o contexto espiritual e o contexto daqui da Terra, né, do plano encarnado. Mostra lá o médio de passividade, o espírito que está sendo atendido do lado, né, bem igual o Kardec fala lá, conectado ao lado do médio passista, de passividade. E aí tem o esclarecedor, né? E aí o esclarecedor tá lá pelejando, e o esclarecedor era como fala, é o dirigente do grupo, era o médium mais de maior experiência, né? Tinha um pouco da soberba, né? De ser o manda-chuva da casa. E o esclarecedor lá pelejando com o espírito enraivecido, bravo, 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 não abria a mão do ideal dele. E o esclarecedor lá falando, não, porque, meu amigo, você tem que seguir, porque Jesus disse, e pai, trazendo conceito para o espírito. E o espírito, assim, e o Divaldo, vendo tudo, né, pela mediunidade dele no filme, falando assim, meu, isso aqui não vai resolver, né? Eles vão ficar aqui até amanhã, um discutindo com o outro. E aí tinha uma senhorinha humilde, que era a doadora de energia. Ela estava lá quietinha, doando energia. E aí tem uma hora que a Joana de Ângeles fala com o Divaldo. É, fala para o coordenador do grupo para a senhorinha falar com o espírito. E aí o Divaldo fala, aponta para ela falar com o espírito. Aí a senhorinha vai lá e começa. Fala com amor, mas com amor que ela pega e ela não fala nada da doutrina, não fala nada de conceito, não fala nada. Ela só ama aquele espírito. Ela ama. E o espírito desarma, vai lá, se afasta da pessoa que ele estava obsidiando, resolve se dar uma chance para seguir na sua caminhada lá no plano espiritual. E aí o Divaldo acha aquilo bonito, né? E depois ele pergunta para a coordenadora da tarefa, e aí a senhora dá o livro dela pro Divaldo. Falou, ó, você tem livro dos espíritos? E aí o Divaldo falou, não. Ela falou, então toma o meu. E aí o Divaldo fala com a cuidadora, fala assim, ó, poxa, mas ela é tão humilde, me deu o livro dela. Aí ela falou, não, mas ela não sabe ler, ela é analfabeta. Aí você vê que Paulo de Tarso, ainda que eu domine todas as línguas dos humanos e dos anjos, sem amor eu nada seria. Né? Essa senhora, ela de fato representa essa figura que todos de um grupo mediúnico deveria se inspirar. Né? Não adianta nada ter a maior, mais apurada faculdade mediúnica se não for capaz de amar, né, aquele irmão que está em sofrimento. E essa questão do amor dentro de uma reunião mediúnica, quem é médium ostensivo, ele consegue perceber o quanto o amor de um esclarecedor envolve o espírito. Porque, assim, é impressionante, é muito impressionante. Você sente aquele amor envolvendo o espírito. Ele pode vir bravo, pode vir do jeito que for. Se o esclarecedor amar aquele irmão, ele é envolvido por uma energia muito grande e ele desarma, só com amor. E realmente é isso. Exatamente. O amor, ele tem a capacidade de modificar qualquer um, né? E tem um perigo muito grande, né, o Rodrigo, assim, que a gente vê os casos, e aí para quem está ouvindo a gente, que é da doutrina, que ou está estudando o seu curso mediúnico, ou sente algo e quer entender, ou até os médios formados, para a gente não esquecer nunca, né, o quão grave é utilizar desse artifício, né, que é orgânico da faculdade mediúnica, sem estar amparado e seguindo o que Jesus ensinou, né? O quanto que sofre quando chega lá no plano espiritual, porque do arrependimento, né? De ter vindo com talento, e a parábola dos talentos que Jesus fala, né? Ter vindo com talento e enterrou esse talento, né? Nada produziu, né? Nada fez. Então, esse chamado da mediunidade com Jesus, ele é importante
para isso, né? Para que a gente não perca a oportunidade, que provavelmente já perdemos muitas e muitas vezes lá atrás, né? De usar essa comunicação com além de forma a beneficiar a si próprio e esquecer de todo o resto para que serve, né? Essa mediunidade. Esses dias eu estava vendo um programa na televisão, porque nessa pandemia a gente fica em casa só vendo um programa, né? E Exatamente. aí eu vi um programa americano de uns médiums onde os médiums cobram, enfim, tem lá. E aí a gente olha é totalmente fora da nossa realidade, né? Do que Kardec, do que Jesus ensinou para a gente, de ter essa mediunidade para auxiliar, né? Primeiro auxiliar nós, né? Porque a mediunidade, a primeira é o auxílio ao nosso, né? A modificação interna. E Emmanuel fala muito isso. O primeiro objetivo da mediunidade é a evangelização do médium, modificar. Que essa é a verdadeira mediunidade com Jesus, né? Você trazer essa mediunidade para ajudar as pessoas, ajudar nós e as pessoas, né? Ampliar aquele círculo de amor, de gratidão, enfim. E é isso que A conta gente só, né? precisa. No final é só isso que conta. Não, é Né? só isso. Aquele livro Voltei, do irmão Jacob lá, que era o Pinsiger lá, o, É, né, ele conta, né? Porque ele foi um tarefeiro espírita assíduo da federação, né? Se dedicou, trabalhava em 3 reuniões mediúnicas por semana como esclarecedor, né, atendeu muitas pessoas, distribuiu cesta básica, né, fez isso, fez aquilo, colheu méritos para si próprio, para o seu desencarne poder ser desligado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Ele conta no livro, né, que quem fez o desligamento do centro de força dele foi o Bezerra de Menezes. Toda uma história assim que a gente olha aqui com os olhos da carne, do corpo físico, a gente olha assim, poxa, esse aqui é de fato um iluminado, né? E a realidade que ele traz para a gente no livro é que não, né? Quando ele chega lá do lado de lá, ele vê que ele é tão opaco quanto os obsessores que ele atendia na reunião mediúnica. Né? Os próprios obsessores que encontram ele falam, mas você, nossa, é opaco igual a gente, né? E aí tem uma lição nesse livro, né, do Voltei, que fez muito, mas construiu pouco no coração. Né? Fez muito, tem lá seus méritos? Tem, mas não se iluminou. Né? Não se iluminou, como poderia ter se iluminado. quando eu li esse livro, eu tomei um choque, né? Eu falei Eu assim, meu também, Deus do céu, arrasado. Falei, pô, se será eu que não estou passei, fazendo eu já igual? era, né? Aí é muito engraçado, né? Porque a gente vai, estuda, faz palestra, mas quando lê um livro desse, fala, meu Deus, será que o que eu estou falando nas palestras, o que eu estou lendo, eu estou colocando para minha vida, eu estou modificando minha vida? Exatamente. E realmente é um choque que a gente tem, né? E de falar, pensar mesmo e falar assim, poxa, minha vida precisa modificar, né? O espiritismo, ele não precisa estar na minha vida, não somente na minha vida, dentro do centro espírita, e eu não sou médium só no trabalho mediúnico. Eu preciso Exatamente. trazer o espiritismo para dentro da minha casa, para dentro do meu coração, para dentro do meu trabalho, para qualquer lugar onde eu estiver, o que o Emmanuel fala, né? Que nós sejamos luz onde estivermos. Se eu estiver num lugar, mesmo que seja um lugar escuro, que eu seja a luz, e que nós todos, né, sejamos a luz. Exato. É importante demais mesmo, né? A gente que não acaba esquecendo, né? Passa a encarnação inteira trabalhando, servindo, trabalhando em grupo mediúnico, mas após cada tarefa, aí se o médium satisfazer só a própria vontade do fenômeno, né? Vai ser isso, né? Vai estar lá de fato produzindo, vai estar não está perdendo mérito, tem seus méritos, está se dedicando, poderia estar cobrando, né? Está muito bom já está se dedicando, mas de fato a construção interna é o mais importante, né? Muitos e muitos irmãos passam por aqui sem ter a oportunidade de ter a faculdade mediúnica desenvolvida e constrói tanto dentro de si, né? Que dirá dos É. médios que aproveitarem que tem a faculdade Uhum. mediúnica para construir dentro de si, né? Podem dar saltos muito maiores, né? Através do serviço da comunicação com os dois lados.
essa faculdade, se ela é bem exercida por nós, ela tem uma amplitude muito grande, né? Ela se amplia, e cabe a nós. A modificação mesmo, essa questão de você exercer. Porque assim, a gente não fala só para médios ostensivos, que todos nós somos, como Kardec fala, todos temos a capacidade dessa intermediação, é, no mínimo uma intuição. E essa forma de exercício que ela tem que ser feita através de Jesus. Você tem que pegar isso aí, essa aptidão, para ajudar o próximo, ajudar a família, ajudar nós a nos modificarmos, tirarmos todos os nossos vícios, enfim. Aí a gente entra na questão questão interna mesmo, do que você é, do que você pode ser, né? Do que o quanto você pode melhorar através da evangelização, através do amor, né? E Emmanuel sempre fala, né, que a modificação parte de nós e é através do estudo e do amor. Exatamente. E para a gente encerrar, quando a gente olha o termo, né, mediunidade com Jesus, ela é de fato o pé da letra, né? Como fazer? É o pé da letra. É estar no meio com Jesus do lado, né? Então, eu estou aqui, mas eu estou aqui segurando nas bases fundamentais do Evangelho, né, que aí é a representação do Cristo, né, e dessas bases eu não saio, né? Quem quer que seja que chegue para se comunicar de um lado ou do outro, eu estou aqui nas bases do Evangelho, né? Sem isso aqui eu não largo, e sem isso aqui eu não atuo. E aí acho que acho que é a grande mensagem que o Paulo trouxe quando a gente começou a conversa, e que exemplifica aqui para todos que estão acompanhando com a gente. Quero te agradecer, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Foi super legal o bate-papo. Pena que passa tão rápido o tempo. Passa muito. Passa muito rápido. Dá vontade de ficar aqui conversando até Não, 2, 3 horas, né? Eu só Mas queria colocar vamos uma poupar questão. os ouvintes, né? Sim. Eu só queria colocar uma questão que assim, eu sempre tive muita dúvida, mas o que é mediunidade com Jesus, né? Parecia algo muito complexo para mim no início, e aí eu li uma mensagem de Emmanuel, que está naquele livro Roteiro, e aí ele fala que mediunidade com Jesus, de uma forma resumida, é você ser uma pessoa boa, você seguir os passos do mestre. É só isso. É isso aí. Porque, de certa forma, como o Kardec fala, que todos encarnados somos médios, então, dado que mediunidade sempre vai existir, seja ela como for, a questão aqui é com ou sem Jesus, né? É caminhar com ou sem Jesus. Total, excelente colocação. Acho que foi ótimo mesmo. Maravilha. Então, obrigado mais uma vez, tá, Rodrigo? Obrigado mesmo. Agradeço de coração. Como sempre, foi super bom, super agradável conversar com você. Agradeço de coração. Sempre que puder, é só me chamar. Vamos fazer mais no futuro, com toda certeza. A gente vai ter mais pitada aqui do nosso bate-papo. Então, pessoal, isso aí, mais uma semana, que na próxima semana possamos estar juntos novamente, na Pitada Espírita. Não deixe de seguir nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhar, para fazer com que possa alcançar aí tantas e tantas pessoas que podem ser útil um pouco da nossa humilde contribuição, que nós só temos boa vontade, conhecimento ainda falta muito, luz falta muito, mas boa vontade a gente já tem. Que essa boa vontade possa alcançar a mais pessoas. Gratidão a todos, uma boa semana. Na semana que vem tem uma nova Pitada Espírita.